Tudo bem, pessoal? Então a gente vai iniciar nossas videoaulas. A ideia é ter uma videoaula para cada unidade do curso. Então antes eu gostaria de falar e explicar um pouquinho como é que vai ser essas videoaulas. Elas não têm o caráter de ser uma aula de 50 minutos, onde seria um tempo bastante grande para você assistir. A ideia é ser o mais sucinto, mais breve possível, né? Além da videoaula que nós vamos postar, que eu vou fazer para vocês, eu já disponibilizei outras também, e na rede vocês vão encontrar uma infinidade de videoaulas. É lógico que você vai encontrar lá muito material bom, né, e material que não são tão bons assim. Então, qualquer videoaula que vocês mesmos encontrem, sites que vocês queiram pesquisar, se tiver alguma dúvida sobre o site, manda para os tutores, manda para mim, que a gente consegue olhar para vocês e ver se o conteúdo, né, é um conteúdo de qualidade. Porque como a rede é liberada, então qualquer um pode colocar qualquer coisa e nem sempre o que tem lá, né, vai ser um material de boa qualidade. Então, na nossa disciplina de matemática básica, ela compreende assuntos básicos e não necessariamente básicos. O nome é esse, que é um nome geral, né, que todo mundo coloca como matemática básica. Então, a gente vai fazer um apanhado desde a ideia de como surgiram números, né, o que são conjuntos numéricos, e é importante, fundamental, que todo mundo conheça essa matemática. A nossa disciplina ela tem um caráter de te dar um suporte, uma base para as disciplinas subsequentes que vocês vão estudar no curso, né? Então é fundamental que todo mundo realmente conheça essa matemática básica. Todos vocês já devem ter passado, né, ao longo da vida escolar por esses conteúdos. Pode ser em mais ou menos intensidade, mas todo mundo conhece. Vocês também tiveram a oportunidade de ter aula com o professor Carlos, né? Então aquela disciplina lá eu brinquei quando me convidaram para dar aula, que a dele foi um treino e agora vocês vão ter ela valendo, né? Porque é diferente, lá vocês tiveram uma base, aqui vocês vão passar, vão ser avaliados. Não é porque ela é matemática básica ou preparatória que vocês não vão passar pelos mesmos critérios de avaliação das demais disciplinas. Então a gente vai iniciar o nosso processo trabalhando com conjuntos. O que são conjuntos? Conjuntos é uma relação, né, de qualquer coisa, de qualquer objeto, não é necessariamente numérico. É lógico que dentro da matemática, o que a gente vai estudar, na maioria dos casos, são conjuntos numéricos, mas pode ser qualquer tipo de conjunto. Na matemática, a ideia é assim, como é que surgiu os conjuntos numéricos? Da onde veio isso? Então a ideia é buscar passo a passo, passando por todos os conjuntos. E é fundamental que você conheça cada um deles, mesmo que vocês não percebam, mas ao longo da sua vida, em qualquer situação, você acaba se utilizando de matemática e, obviamente, você vai se utilizar de números. Não precisa, obviamente, você estudar matemática para estar envolvido com ela. Então, a gente vai começar a ideia de conjuntos. Não poderia ser diferente, e o nosso primeiro conjunto a ser estudado é o conjunto dos naturais. Para que ele leva esse nome? Como é que surgiu esse conjunto? A ideia é simples, né? A coisa foi fluindo e, obviamente, as pessoas passaram a ter necessidade de ter contagem, né? E aí surgiu a ideia de contar, seja lá marcando numa pedra, em ossos, como lá na antiguidade, como agora. A gente também tem necessidade de contar sempre, né? A gente vai trabalhar com números sempre, você sempre tem teu orçamento para você gastar, vai envolver números, vai envolver valores. Então a ideia é conhecer esses conjuntos. Então a gente vai começar pelos conjuntos dos números naturais. O que é a ideia de natural? Para representar esses conjuntos naturais, a gente vai representar por N. Essa notação ela é mais comum, utilizar N. N, um tracinho do lado, alguns acabam abreviando e utilizando só o N. O que é natural? Obviamente que não é natural você pensar lá numa fração. Natural é você pensar no processo de contagem. Então, começar contando 1, 2, 3, 4, 5, quantas unidades eu tenho. Então, conjuntos naturais nada mais é do que esse conjunto, que abrange somente esses números. Ele começa lá com 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Nesse conjunto também entra um número que é bem especial. Se você pensar nele, que é o zero, aparentemente ele não deve ser tão natural quando ele surgiu, porque não é comum você pensar primeiro no nada e depois pensar na quantidade. Mas ele também foi inserido nesse conjunto. Então o zero, ele também faz parte do conjunto dos naturais. Isso gera dúvida em alguns se o zero entra ou não, por ele não ser tão natural assim. Mas se você pensar em contagem, é natural você não ter nada, né? Então o zero também vai entrar nesse conjunto.
O conjunto dos naturais, ele é um conjunto infinito. Então, a gente representa infinito de uma maneira bem simples, utilizando 3 pontinhos ali, já está representando infinito. Obviamente, com o passar dos tempos, esse conjunto ele já não tinha mais abrangência de tudo aquilo que eles necessitavam com relação a números. E passou a ter a ideia de que eu tiro algumas quantidades. Se eu vou tirando algumas quantidades, esse conjunto não supria mais a necessidade. Então, foi surgindo outros conjuntos. E aí veio a ideia de números negativos. O que é a ideia do número negativo? Se você for fazer uma adição simples dentro do conjunto dos naturais, você vai somar 5 com 8, por exemplo. 5 mais 8, 13. Esse 13 está contido nos números naturais. Agora, se você inverter isso, fazer 5 menos 8, aí passa a surgir um outro número que não está mais contemplado dentro do conjunto dos naturais. Aí a necessidade de um outro conjunto. E esse conjunto leva o número do conjunto dos inteiros. Ele não é representado por i, os inteiros, então tem que tomar um cuidado. É um z. Essa notação ela é utilizada há muitos anos, então obviamente que não teria como a gente mudar ela, Vamos colocar um i inteiro. Não, vai ser representado por z e você vai encontrar isso nos livros, no nosso livro base também, em qualquer outro livro que você pegar. Essa vai ser a notação. O que surgiu então com os inteiros? Passou a ter a ideia de um número negativo, de eu retirar alguma quantidade. Aí surgiu lá infinitamente também, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A gente depois vai ver mais para frente que a gente fala em menos infinito e mais infinito, porque esse conjunto também é infinito. E veio lá o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Então, a gente passou a ter 2 conjuntos agora. O conjunto dos naturais, iniciando em 0 até o infinito, e agora os inteiros, que inclui os números negativos. Trabalhava-se com números só inteiros, mas nem sempre é possível você fazer cálculos que resultem, obviamente, em números inteiros. E aí foram surgindo outras necessidades. E essa necessidade que veio a surgir é uma necessidade que normalmente os alunos não gostam muito, mas ele está presente na nossa vida sempre, que são números fracionários. É você querer dividir uma parte numa quantidade que não resulte no número inteiro. E isso é muito comum de ocorrer. Então teve essa necessidade de aparecer também esses números fracionários. E foi surgir um outro conjunto, que é chamado do conjunto dos racionais. O que vem a ser um número racional? O número racional, ele surge quando você pode escrever ele de uma certa maneira. Aqui, a ideia não é ser tão rigoroso quanto a matemática formal exige. A ideia é realmente dar uma ideia para vocês. Se eu pegar, por exemplo, e for dividir um número 8 pelo número 2, qual o resultado que eu vou obter aqui? 4. Então, 8 por 2 dá 4. Esse número ainda faz parte tanto dos naturais quanto dos inteiros. Mas tem situações onde a gente não vai ter, obviamente, só números com essa natureza, que vão ser inteiros. Por exemplo, se eu dividir 1 por 3, aí eu passo a ter 1/3. Qual é o resultado da divisão de 1 por 3? 1 por 3 ele vai representar um número que é 0,333 e ele vai cair numa dízima periódica. Esse 0,3333 não está contemplado nem nos naturais, nem nos números inteiros. Aí a necessidade de um novo conjunto. Só que aqui nesse conjunto você vai ter tanto números positivos quanto negativos. Podem ser representados de maneira fracionária ou não. Ele vai contemplar os outros 2 conjuntos também. Então aqui você pode ter lá menos 1/3, pode ter 0, pode ter 2/3, pode ter, sei lá, 10/3, pode ter o 7 também, e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem uma definição mais formal para identificar um número como um número racional. Quando que esse número vai ser racional? A gente vai definir assim, o conjunto dos racionais, ele é formado por qualquer número que possa ser escrito da seguinte forma. Qual é essa forma? Você vai pegar um número P e dividir pelo número Q.
Só que esse número P e Q, eles têm uma particularidade. Obrigatoriamente, este P, ele tem que pertencer ao conjunto dos inteiros. Ele tem que ser um número inteiro, o P. Então, quem que é o conjunto dos inteiros? Menos 100, menos 1 milhão, menos 2 milhões, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, obrigatoriamente, este P aqui tem que pertencer aos inteiros. Só arrumar aqui. Já o Q, ele também tem que pertencer aos inteiros. Só que aqui ele tem ainda um adicional. Esse Q aqui, pertencente aos inteiros, obrigatoriamente, ele não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque a gente não divide por zero, não existe a divisão por zero. Então, ele obrigatoriamente não pode ser o zero. Aqui a gente já passou a falar numa linguagem um pouquinho diferente, que é a linguagem da matemática. Aqui a gente estava num caminho bem natural. Agora aqui, essa linguagem, vocês vão ao longo do curso se habituando com ela e vão conhecendo ela. E qualquer símbolo, qualquer situação que vocês tenham dúvidas, vocês também podem sempre recorrer, lembrando a vocês, aos tutores, ou ao professor da disciplina. Então, como é que eu defino o meu conjunto dos racionais? O conjunto dos racionais é dado por qualquer número P sobre Q, desde que P pertença aos números inteiros e o Q também pertence aos inteiros, com exceção ao zero. Então, aquele asterisco ali está excluindo o zero. Por quê? Porque a gente não pode, obviamente, dividir por zero. Exemplos que a gente pode ver. Vamos imaginar, vou colocar um número e vocês vão analisar se ele é ou não. Então, pegamos uma fração, 10/13. Como é que eu vou identificar se esse número é racional ou não? É simples, eu vou analisar tanto o numerador quanto o denominador. Na linguagem formal, a gente acaba usando numerador e denominador. É fundamental que vocês saibam que o numerador é a parte de cima e o denominador a parte de baixo. Mas, obviamente, que quando vocês quiserem se expressar, não é um crime vocês chamar da parte de cima da fração ou a parte de baixo. Só que, obviamente, que é interessante que vocês conheçam a linguagem também mais formal. O número 10 faz parte do conjunto dos inteiros? Faz. Então, já satisfez a parte de cima da fração ou o numerador, como vocês quiserem chamar. E a parte de baixo? A parte de baixo é composta pelo número 13. O número 13 também faz parte dos inteiros e, obviamente, qual que é a nossa exceção? Ele não pode ser igual a zero. Ele, obviamente, não é igual a zero porque ele é o número 13. Então, esse número aqui é classificado como um número racional. Então, todo e qualquer número que pode ser escrito sobre fração composta por dois inteiros, sendo a parte de cima, obviamente, inteiro só, e a de baixo, inteiro excluindo zero, é chamado de racional. Então, se você colocar aqui o número 3, e agora? Número 3 é racional ou não é racional? Surgem dúvidas dessa natureza também. Se você observar aqui um pouquinho mais, você vai ver que eu posso escrever desta forma aqui, ó. 3, a parte de cima, e a parte de baixo, o número 1. Quanto é 3 dividido por 1? É o próprio 3. Então, 3 é racional ou não? É simples, ó. Volta na definição. A parte de cima tem que ser um número inteiro, a de baixo é inteiro, exceto 0. Vai satisfazer a condição. Aqui é um inteiro, aqui também é um inteiro, exceto 0. Então, 3 é racional. Então, todo e qualquer número que você escrever desta forma, também se enquadra no conjunto dos racionais. Não é comum termos esse 1 aqui embaixo. Então, é simples você colocar o 3 e já, de antemão, colocar que ele é um número racional. Então, a gente tem 3 conjuntos. Aparentemente, eles englobavam todas as possibilidades. Só que não é desta forma que a gente vai analisar. Existem números que não podem ser escritos desta forma aqui. Você não consegue escrever eles sobre um inteiro e um inteiro exceto 0. Tem hora que eu vou falar só 2 inteiros, mas obviamente que não pode ser o 0 embaixo, mas durante o curso a gente acaba falando às vezes só sobre a ótica de 2 números inteiros. E aí,
obviamente, com o passar do tempo, se aprofundando, estudando cada vez mais, surgem situações onde isso não é possível de ser contemplado. Um número bastante famoso, que eu acredito que vocês conheçam, é esse aqui, que é o número π. Quando a gente fala no próximo conjunto que a gente vai citar, é muito comum os alunos darem como exemplo o número π. Então, o número π, ele é uma constante matemática, que é dado por 3,14, 15 e assim sucessivamente. E a gente não consegue obter exatamente esse número sob a forma de dois números inteiros. Então, já não tinha mais lugar para o π nesses conjuntos. E aí surge um outro conjunto. Eu vou representar ele aqui como i. É comum colocar esse i. Outros autores, outros professores acabam usando outra letra também, mas aqui nós vamos ter o nosso conjunto i, que ele vai ser os números irracionais. Então, como é que eu vou identificar um número que é irracional? É assim, se o número não é racional, ou seja, eu não consigo escrever ele sob a forma de fração, contemplando dois números inteiros, ele passa a ser irracional. Então, neste conjunto, eu vou ter o π, eu vou ter um número que a gente usa muito, raiz de 2, eu vou ter um número lá, raiz de 3. Aqui, todas as raízes de índice 2 que não me resultam num número inteiro são números irracionais. Então, você vai ter uma infinidade bem maior de números irracionais do que não. Aqui, o raiz de 2 é aproximadamente 1,41, raiz de 3, 1,73, e esses números também são irracionais. Então, a gente passou lá, fazendo um apanhado, os naturais, os inteiros, os racionais. Aquilo que não foi contemplado nos racionais passou a ser contemplado nos irracionais. Se você observar novamente, a gente pode fazer um esquema aqui para ter uma ideia, usando um diagrama. Você teve o primeiro conjunto, os naturais. Dentro dos naturais, que vai lá 0, 1, 2, 3, não contemplava os números negativos. Surgiu mais um conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, você passou a ter mais um conjunto, que é os números inteiros. Se você observar, você vai ver que os inteiros também estão contemplados nos racionais. Então, você tem um novo conjunto, que é o conjunto dos racionais. E aquilo que não é racional é o quê? É irracional. Aí você tem mais um pedaço aqui, que é só os irracionais. Eles estão aqui. E aí, para resumir toda esta globalidade, surge um novo conjunto, que é o conjunto dos números reais. Aí, com a ideia de unificar num conjunto único, você passou a ter um conjunto que contempla todo mundo. Então, você passou a ter o conjunto dos reais, que é representado por R. R é um traço, que é a maneira mais comum. Então, esse conjunto dos reais, ele está abrangindo todos os outros conjuntos. Então, é fundamental que quando você vai resolver um exercício, você se atente para isso, para saber qual é o conjunto que está sendo especificado no contexto da resolução de cada exercício. Obrigado, pessoal, e se tiverem qualquer dúvida sobre essa parte inicial de conjuntos, é só entrar em contato tanto com os tutores ou diretamente comigo.